Olá, que bom ter você aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante. Os querubins na Bíblia. Quem são eles, afinal? É um tema que gera muita curiosidade, né? São seres celestiais bem misteriosos. Exato. A gente vai explorar o que textos como Ezequiel, Isaías, Apocalipse e até lá no começo, no Pentateuco, nos contam sobre eles. A ideia é entender melhor essa presença divina tão majestosa descrita na Bíblia. Vamos lá. Para começar, quem são os querubins? Bom, a Bíblia, especialmente Ezequiel, fala deles como seres viventes. É uma descrição, assim, bem rica, bem complexa. Bem diferente daquelas imagens de anjinhos, né? Totalmente diferente. Ezequiel capítulo 10, versículos 8 e 14, dá detalhes. Eles são bem distintos, por exemplo, daquelas estátuas de querubins de ouro que ficavam sobre a Arca da Aliança, que a gente lê em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. E parece que a função deles é muito clara, né? Sempre perto de Deus, como guardiões da sua glória, eu diria. Isso, guardiões é uma boa palavra. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 24, lá no Éden, guardando o caminho para a árvore da vida, até no tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 20, eles estão sobre a arca e até bordados no véu do templo, né? Êxodo capítulo 26, versículo 1. É uma presença constante ali, guardando o sagrado. Exatamente essa a ideia. E um ponto muito interessante é quando a gente compara as visões do trono de Deus. Ah, sim. Ezequiel, Isaías, João em Apocalipse. Isso. Existem semelhanças impressionantes entre Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. Todas têm elementos em comum, sabe? Que elementos seriam esses? O que liga essas visões tão distantes no tempo? Olha, o trono de Deus é sempre o centro de tudo. E ao redor dele sempre tem seres celestiais. Em Ezequiel e Apocalipse são os seres viventes. Que depois Ezequiel chama de querubins, né? Isso. Em Ezequiel capítulo 10 ele faz essa identificação. E em Isaías são os serafins. Mas em todas as visões, a atmosfera é de, assim, uma santidade intensa. Tem fogo, tem luz, relâmpagos. E aquele clamor, santo, 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 arrepia só de pensar. Exatamente. É a santidade divina manifesta. E aqui fica bem interessante. Aqueles seres de Ezequiel e Apocalipse com as 4 faces. Homem, leão, boi e águia. É incrível. Sim, essa multiplicidade de faces é muito simbólica, né? Talvez representando toda a criação. Inteligência humana, força selvagem do leão, força de trabalho do boi, a visão e agilidade da águia. Tudo ali, na presença de Deus. Faz todo sentido. E o contexto de Ezequiel, é bom lembrar, ele está no cativeiro da Babilônia. Verdade. Longe de Jerusalém, longe do templo. Pois é. E aí ele tem essa visão de um trono móvel, carregado pelos querubins. Teologicamente, isso foi, revolucionário. Significava que Deus não estava preso no templo. A presença dele acompanhava o povo no exílio. Nossa, que mensagem de esperança para eles naquele momento, né? Deus está conosco mesmo aqui. Exatamente. Uma afirmação da soberania dele em qualquer lugar. Isso me leva ao título que a gente pensou para essa conversa, como brasas vivas. Tem a ver com o fogo, né? A brasa viva lá de Isaías capítulo 6, versículo 6, que purifica o profeta. Sim, e também as brasas ardentes que Ezequiel vê entre os querubins lá no capítulo 10, versículo 2. O fogo é um símbolo muito forte nessas visões. O que ele representa exatamente? O fogo ali simboliza a santidade pura absoluta de Deus. Uma santidade que ao mesmo tempo purifica e também julga, consome o que é impuro. E tanto os serafins, que o nome já diz ardentes, quanto os querubins estão ligados a esse fogo divino. Então, além de guardiões, transportadores do trono, qual o propósito central deles? Acho que a chave é essa ligação íntima com o trono, com a presença manifesta de Deus. Uma ideia que muitos estudiosos trazem é que todas as criaturas, no céu e na terra, foram feitas para refletir a glória de Deus. Os querubins, por estarem tão perto, refletem essa glória de um jeito intenso lá no céu. Puxa, que paralelo! Se eles refletem a glória lá em cima, nós, a humanidade, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis.
Aham. Fomos feitos originalmente para refletir essa mesma glória aqui na Terra. Isso muda tudo, né? Sobre o nosso valor, nosso propósito. Olha, antes da gente ir para as conclusões, queria só fazer um convite rápido. Conhecer o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um incentivo bem simples, mas poderoso. Ler um capítulo da Bíblia todo dia. Para ter esse contato diário com a palavra de Deus? Fica a dica. Excelente dica. Então, resumindo o que a gente conversou, querubins são esses seres celestiais, majestosos guardiões da santidade divina, muito ligados ao trono e ao fogo da presença de Deus. Sim, e as visões, mesmo separadas por séculos, mostram essa constância da grandeza de Deus e também a mobilidade da sua presença, acompanhando o seu povo onde quer que esteja. Então, o que a gente leva disso tudo é que olhar para os querubins na Bíblia não é só sobre criaturas diferentes. É sobre a santidade, a majestade, a soberania de Deus. E nos lembra do nosso próprio chamado para refletir a glória dele aqui. Se essa nossa conversa sobre os querubins te ajudou a entender um pouco mais, a gente pede: curta esta análise, compartilhe com mais gente, com amigos, família, para essa reflexão chegar mais longe. E, claro, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder as próximas conversas. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Sabendo que os querubins, com suas várias faces, refletem essa glória multifacetada de Deus, como é que nós, cada um de nós e como comunidade, podemos buscar refletir melhor essa glória no nosso dia a dia, inspirados por essas visões de santidade e majestade? Fica aí para pensar.